o esporte como um instrumento também para diminuir a vulnerabilidade social. Mais uma vez, o esporte, nas dimensões de participação, né, e na dimensão educacional, são dimensões onde o governo tem investido cada vez mais, percebendo que são instrumentos importantes para a diminuição da vulnerabilidade social. Né? Uma vez que o esporte, enquanto âmbito social, tem cada vez mais crescido em sua importância, né, na importância percebida, né, muitos estudos também são realizados no sentido de entender, né, como funciona o mecanismo de engajamento à prática esportiva. Né? Ou melhor, por que as crianças, os jovens, no caso de estudos direcionados a esse público, praticam o esporte. Nesse sentido, nós lá no Grêmio Recreativo Barueri tivemos como objeto de estudo investigar a influência das modalidades esportivas nos fatores motivacionais de jovens participantes das escolinhas de esportes do município de Barueri. Né? Então, será que crianças que participam de diferentes modalidades esportivas possuem diferentes motivos para se engajarem nas diferentes modalidades esportivas? Será que o fato da criança estar participando de uma determinada modalidade esportiva influencia, né, na percepção dos motivos para a prática? Portanto, nós convidamos, né, 602 jovens a participar do estudo como voluntários. Esses jovens tinham de 9 a 18 anos. Né? Os jovens praticavam essas modalidades esportivas, né? Atletismo, beisebol, judô, karatê, skate e tênis. Né? Meninos e meninas. Totalizando aí 196 meninos e 406 meninas. Né? Os jovens e seus pais e seus professores, eles tiveram contato com o termo de consentimento esclarecido, né, a partir da qual os jovens foram considerados sujeitos do estudo. Como instrumento de coleta, né, dos motivos para a prática de esportes, nós utilizamos o questionário dos motivos para a prática de esportes. Né? É um questionário traduzido e adaptado transculturalmente para a realidade brasileira. Né? No questionário original, em inglês, de Gil Gross Woods. Esse questionário possui 30 itens que são nada mais que os motivos para a prática de esportes. Né? Então aqui eu colei uma figura que exemplifica a forma de preenchimento desse questionário. O questionário possui uma frase guia, eu pratico esportes, na qual as crianças elas passam a ler os itens, eu pratico esportes para melhorar as habilidades técnicas. Aí ela vai atribuir um grau de importância de 1 a 5, né, utilizando a escala Likert de 5 pontos, onde 1 é nada importante,
fatores motivacionais, agrupando-os em relação à correlação que possuem, né? Então, utilizamos aí, primeiro, para verificar a adequação dos dados, nós utilizamos o teste de Kaiser-Weill-Oakley, né? Verificamos aí, em relação aos dados dos motivos para a prática de esporte, uma boa adequação, né? Acima de 0,6, né? Da mesma forma, o teste de esfericidade de Barker, né? Da mesma forma, percebemos que os dados estavam adequados para a análise fatorial, tá? E aí, partimos para a análise fatorial, rotação varimática, rotação ortogonal, né? E o critério de Kaiser de normalização dos dados, tá? Então, realizamos a análise fatorial, o teste identificou quais são os fatores e agrupou os motivos em fatores, né? E nós verificamos que foram 7 fatores, né? E todos esses 7 fatores tinham autovalores acima de 1, né? É o que a literatura aponta como adequado para esse tipo de análise, tá? E aí nós discriminamos os fatores motivacionais, né? Que vem no próximo slide, né? Bom, depois de discriminar os fatores motivacionais, né, e agrupados os motivos dentro desses fatores, nós chegamos à média de pontuação de cada fator, né, por modalidade, e aí, para diferenciar uma modalidade de outra, nós optamos por utilizar análise multivariada de variância, né, porque nós temos mais do que 2 variáveis dependentes e mais do que 2 variáveis independentes. Né, então, uma ANOVA não seria adequada. E o pós-hoc de Tucker para verificar a diferença entre as modalidades dentro dos fatores motivacionais. Tá? Esses são os fatores. Tá? Então, naqueles 30 itens, nós chegamos no primeiro fator, que agrupou esses itens motivacionais, e nós demos o nome de socialização, lazer e atividades. Tá? Esses valores aqui são as cargas fatoriais, né? A correlação do motivo com o fator que ele está alocado. Tá? O segundo fator, competitividade e recompensas externas. O terceiro fator, liberar tensões. E é interessante que vocês podem ver quais são os fatores e se o nome que nós demos é o nome adequado, é o nome que caracteriza esses motivos que estão alocados. Né? Fator 4, espírito de equipe e satisfação do círculo social. Fator 5, aptidão física. Fator 6, superação de desafios de competência. E fator 7, domínio das habilidades técnicas. Tá? Chegamos a esses 7 fatores, considerando os critérios do slide anterior. Okay? E aí, nos resultados, primeiro, esse resultado eu só trouxe essa tabela para que vocês tenham a dimensão, né, de como que os fatores se comportaram em relação à pontuação média. Né? E aí nós desconsideramos as modalidades esportivas. Tá? Então, em relação à aptidão física, que foi um fator, a pontuação foi 4,28, lembrando que no questionário é de 1 a 5. Ok? Então, na verdade, as crianças elas perceberam motivos relacionados à aptidão física como mais importantes para a prática de esportes. Né? Segundo fator, mais importante, domínio das habilidades técnicas. Terceiro fator mais importante, superação de desafios. Segundo fator mais importante, espírito de equipe, satisfação do círculo social. E a gente percebe aqui socialização, lazer e atividades como quinto fator, né? Liberar tensões como sexto e competitividade e recompensas externas como sétimo fator em ordem de importância. Tá? Então, aqui já nos dá a ideia do tipo de criança que nós lidamos nos grupos esportivos em Barueri. Okay? E essa tabela mais importante, ela traz as modalidades esportivas, né? E os fatores. Então, aí a gente faz a análise e aqui está esboçada a análise multivariada de variância. Né? A gente vai comparar se crianças do atletismo, do beisebol, do judô, do karatê, do skate, do tênis
Será que pelas características da modalidade? Será que a modalidade que interfere os motivos para a prática de esportes? Ou será que o perfil sociodemográfico